meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos aprender tom e semitom. Mas o que será isso? Tom e semitom? Então vamos lá! Tom é a soma de dois semitons. A professora não ajudou, realmente não ajudou em nada. Vamos ver então o que é semitom. Semitom ou meio tom é o menor intervalo entre dois sons na música ocidental. Ok, vamos traduzir isso tudo, certo? Quando eu tô falando em semitom, semi é metade, tá? Então, semitom, então é metade de um tom. Ou, como a gente já pode falar, é um meio tom. Esse meio tom, este semitom, é o menor intervalo. O que é um intervalo? O intervalo aqui na nossa música quer dizer que é a menor distância entre um som e outro. Como assim? Como distância? A distância com relação ao som, a produção do som. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com intervalos pequenos de tom e semitom, que são notas vizinhas uma das outras, certo? E por que eu tô falando que o semitom é o menor intervalo entre dois sons, só que na música ocidental? Porque na música oriental, que é a música indiana, que é a música japonesa, chinesa, a música do Oriente, eles possuem intervalos menores do que o meio tom. Tanto é que quando a gente escuta uma música japonesa, a gente estranha um pouquinho a sonoridade deles. Por quê? Porque eles utilizam esses intervalos menores do que aqui na nossa música ocidental. Então, para nós, neste momento, o que nos interessa é entender o tom e o semitom e saber que o semitom é o intervalo menor da nossa música, tá? É um intervalo que tem mais pertinho um som do outro, ok? Então, agora a gente vai visualizar esses intervalos no teclado. Por que no teclado? Porque alguns instrumentos possuem muito mais facilidade da gente estar entendendo essa questão do tom e semitom, como é o caso do teclado. Depois eu vou mostrar também o braço do violão, que também dá pra gente entender. O teclado ele ainda é um pouco mais fácil, porque a gente consegue ver as notas todas ali alinhadinhas. Então, tem aquele vídeo que eu acabei de postar aí também para vocês, que ensina onde ficam as notas musicais no teclado. Para quem ainda não sabe, então é legal assistir aquele vídeo primeiro para você estar entendendo onde fica cada nota, ok? Senão não vai conseguir entender a localização aqui neste momento. Então assiste aquele vídeo que é de reconhecendo as notas no teclado e depois corre para cá de novo, tá bom? Então olha lá, olha as marcações que eu fiz. Então a gente tem aqui, ó, vamos contar aqui, ó, do, ré, mi. Aí eu fiz uma marcação entre o mi e o fá. Vamos escutar como é que é o mi e o fá. Eu fiz essa marcação e aí eu quero que vocês observem o seguinte: existe alguma nota entre o mi e o fá? Cabe alguma outra nota aí dentro? Não tem espaço para se ter outra nota entre o mi e o fá. Isso já visualmente a gente está reconhecendo, certo? Observa agora aqui mais para frente as notinhas si e do. Então vamos ouvir o si e do. O si e o do tem algum intervalo? Tem alguma notinha entre essas duas? Não tem nenhuma notinha entre essas duas. Então,
esses intervalos onde o som está bem próximo e onde a gente não tem nenhuma outra nota entre elas, é chamado de semitom, certo? O semitom é a menor distância entre dois sons. Então, olha lá, vamos escutar. Isso é um semitom, mi, fá. Vamos ouvir o si, do. Certo? As outras notas que eu marquei aqui, elas também são semitom. Por quê? Porque eu estou pegando uma notinha branca e uma preta. E entre elas, tem alguma outra? Não, não tem. Então, quando não tem nenhuma outra nota entre elas, chama-se semitom. Então, eu vou fazer essa primeira, que é do Fá para um Fá sustenido. Eu vou, na próxima aula, ensinar para vocês os acidentes musicais. O que é sustenido, o que é bemol, tá? Mas, por enquanto, eu preciso que vocês entendam o que é o tom e o semitom, tá bom? Então, olha lá, ó. Fá, Fá. Eu fui de uma branca para uma preta. Depois, eu fui do Sol para o Sol sustenido. Depois, do Lá pro Lá sustenido. Isso tudo que eu fiz são semitons, certo? Muito bem. Se eu entendi que o semitom é o menor intervalo entre dois sons, é a menor distância entre dois sons, e que, segundo a nossa classificação lá no começo, que o tom é a soma de dois semitons, se eu somar dois semitons, eu formo um tom. Tá bom? Então vamos lá, devagar. Vamos aos poucos. Significa, então, que se eu pegar do do para o ré, que é essa sonoridade aqui, mudou, né? A gente agora cresceu um pouquinho mais o nosso intervalo. Nós estávamos trabalhando com semitom, que é isso aqui. Agora a gente está trabalhando com um intervalo um pouco maior, que é o tom. Então, se eu pegar do do para o ré, se vocês observarem, o que tem entre o do e o ré? Eu possuo uma nota no meio. Então, eu possuo uma nota pretinha aqui no meio, formando desta forma dois semitons. Então, eu fiz do do pro ré, tem uma notinha no meio, então isso é um tom. Vamos pegar outro exemplo. Do sol para o lá. Do sol para o lá, também tem uma notinha no meio. Se tem uma nota entre as que a gente está falando, significa que é tom. Então, do sol para o lá, eu também tenho um tom, ok? Vamos pegar do ré para o mi. Do ré para o mi, eu também tenho uma tecla no meio. E essa tecla tá formando, então, a soma de dois semitons, porque eu envolvi mais uma teclinha no meio, mais um som no meio, formou assim um tom. Agora a gente vai visualizar aqui no braço do violão. No braço do violão, a gente tem as casas. Essas casas são divididas por essas trastes, né? Que são as trastes do braço do violão, ok? Então, você pode ver que tem a casa 1, casa 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. No violão funciona assim. Se você pegar uma notinha na primeira corda, então você faz
da primeira casa para a segunda, você vai ter um semitom. Da segunda casa para a terceira, você vai ter um semitom. Da terceira para a quarta, você também vai ter um semitom. Então, quando você estiver trabalhando com as casas vizinhas, uma das outras, todas serão semitom. Para formar um tom, você precisa modificar, você precisa pular uma casa. Então, você vai partir da casa 1, pula 2, vai para 3. Então, da 1 para 3, ficou uma casa no meio, não ficou? Igual lá no teclado, não era? Que para ser um tom, eu tinha que ter uma tecla no meio? Pois é, para ser um tom, eu tenho que pular uma casa aqui no braço. Então, do 1 para o 3 é tom. Do 2 para o 4 é tom. Do 3 para o 5 é tom. Quando vai ser semitom? Quando tiver as notas vizinhas uma das outras. Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante. Certo? Então, agora vocês vão aí comigo, tentando reconhecer. Eu vou falando as notas, vou mostrando e vocês vão me responder se é tom ou semitom, ok? Então vamos lá. Do Ré para o Mi. Ré, Mi. Tom ou semitom? Pensa aí. Tem uma notinha no meio? Tem, não tem? Então, é tom, ok? Vamos pensar em outra. Vamos pegar aqui do Fá para o Sol. Fá, Sol. É tom ou semitom? Tem uma teclinha no meio? Tem. Se tem, é tom, ok? Vamos ver outra. Si, do. Do si para o do, tem alguma tecla no meio? Não, elas estão vizinhas, grudadinhas, não tem nenhuma outra tecla no meio. Então, que nota aqui, que intervalo que temos? De semitom. Se eu pegar agora um do com a sua pretinha acima, que é o do sustenido, o que nós vamos ter? Observa lá. Eu tenho intervalo entre elas? Tem alguma notinha entre elas? Não, elas já estão vizinhas. Não tem nenhuma outra nota entre o do e a sua pretinha em cima, que é o do sustenido. Então, é um semitom, certo? E a última, vamos fazer mais uma. Vamos pegar dessa pretinha aqui, Fá sustenido, para o Sol sustenido. Já escuta o som. Tem alguma tecla no meio? Alguma tecla entre essas duas que eu falei? Entre o Fá sustenido e o Sol sustenido? Tem. Tem essa branquinha aqui. Então, se a gente tem uma nota que está no meio, então a gente sabe que está formando um intervalo de tom. Entre o Fá sustenido e o Sol sustenido, eu tenho um tom. Certo? Então, olha lá. A atividade que eu vou pedir para vocês. Lição de casa. Classifique como tom ou semitom. Letra A. Eu fiz essa marcação. Eu quero que você me diga se entre o do e o ré eu tenho tom ou semitom. Aí você vai escrever letra A igual a tom ou igual a semitom. Letra B, você vai analisar tom ou semitom. Aí você responde
certo? Então, tem essa, A, B, C, D, E e mais 5. Onde eu coloquei o risquinho na tecla preta, é que eu estou envolvendo aquele intervalo, dali, da pretinha até a outra pretinha. E aí, vocês precisam analisar e pensar direitinho se é tom ou semitom, ok? Eu preciso que vocês, primeiramente, aprendam bem isso, reconhecer tom e semitom aqui no teclado, para que eu possa estar passando para vocês na próxima semana os acidentes musicais, que aí a gente vai estar falando sobre o sustenido, o bemol, e para isso eu preciso que vocês entendam o tom e o semitom, tá bom? Então, olha lá, a resposta de vocês pode me mandar assim, tá? Letra A, escreve tom, semitom, letra B, tom ou semitom. Vocês podem me mandar nesse estilinho, tira uma foto, me envia e para eu corrigir para ver se vocês entenderam direitinho. Se ficou dúvida, se não entendeu, é só perguntar que eu explico novamente para vocês e a gente vai esclarecendo, tá bom? Um grande beijo, grande abraço e até mais!